Artigo 32. A modalidade diálogo competitivo é restrita a contratações em que a administração, inciso 1º, vise a contratar objeto que envolva as seguintes condições. Alínea A. Inovação tecnológica ou técnica. B. Impossibilidade de o órgão ou entidade ter sua necessidade satisfeita sem a adaptação de soluções disponíveis no mercado. E. C. Impossibilidade de as especificações técnicas serem definidas com precisão suficiente pela administração. Segundo, verifique a necessidade de definir e identificar os meios e as alternativas que possam satisfazer suas necessidades, com destaque para os seguintes aspectos. Alínea A. A solução técnica mais adequada. B. Os requisitos técnicos aptos a concretizar a solução já definida. C. A estrutura jurídica ou financeira do contrato. Parágrafo 1º. Na modalidade diálogo competitivo, serão observadas as seguintes disposições. Inciso 1º. A administração apresentará, por ocasião da divulgação do edital em sítio eletrônico oficial, suas necessidades e as exigências já definidas e estabelecerá prazo mínimo de 25 dias úteis para manifestação de interesse na participação da licitação. Segundo, os critérios empregados para a pré-seleção dos licitantes deverão ser previstos em edital, e serão admitidos todos os interessados que preencherem os requisitos objetivos estabelecidos. Terceiro, a divulgação de informações de modo discriminatório que possa implicar vantagem para algum licitante será vedada. Quarto, a administração não poderá revelar a outros licitantes as soluções propostas ou as informações sigilosas comunicadas por um licitante sem o seu consentimento. Quinto, a fase de diálogo poderá ser mantida até que a administração, em decisão fundamentada, identifique a solução ou as soluções que atendam às suas necessidades. Sexto, as reuniões com os licitantes pré-selecionados serão registradas em ata e gravadas mediante utilização de recursos tecnológicos de áudio e vídeo. Sétimo, o edital poderá prever a realização de fases sucessivas, caso em que cada fase poderá restringir as soluções ou as propostas a serem discutidas. Oitavo, a administração deverá, ao declarar que o diálogo foi concluído, juntar aos autos do processo licitatório os registros e as gravações da fase de diálogo, iniciar a fase competitiva com a divulgação de edital contendo a especificação da solução que atenda às suas necessidades e os critérios objetivos a serem utilizados para a seleção da proposta mais vantajosa e abrir prazo, não inferior a 60 dias úteis, para todos os licitantes pré-selecionados na forma do inciso 2º deste parágrafo apresentarem suas propostas, que deverão conter os elementos necessários para a realização do projeto. Nono, a administração poderá solicitar esclarecimentos ou ajustes às propostas apresentadas, desde que não impliquem discriminação nem distorçam a concorrência entre as propostas. 10. A administração definirá a proposta vencedora de acordo com critérios divulgados no início da fase competitiva, assegurada a contratação mais vantajosa como resultado. 11. O diálogo competitivo será conduzido por comissão de contratação composta de pelo menos 3 servidores efetivos ou empregados públicos pertencentes aos quadros permanentes da administração, admitida a contratação de profissionais para assessoramento técnico da comissão. Parágrafo 2º. Os profissionais contratados para os fins do inciso 11 do parágrafo 1º deste artigo assinarão termo de confidencialidade e abster-se-ão de atividades que possam configurar conflito de interesses. Seção 3ª. Dos critérios de julgamento. Artigo 33. O julgamento das propostas será realizado de acordo com os seguintes critérios. Inciso 1º. Menor preço. Segundo, maior desconto. Terceiro, melhor técnica ou conteúdo artístico. Quarto, técnica e preço. Quinto, maior lance, no caso de leilão. Sexto, maior retorno econômico. Artigo 34. O julgamento por menor preço ou maior desconto e, quando couber, por técnica e preço considerará o menor dispêndio para a administração, atendidos os parâmetros mínimos de qualidade definidos no edital de licitação. Parágrafo 1º. Os custos indiretos, relacionados com as despesas de manutenção, utilização, reposição, depreciação e impacto ambiental do objeto licitado, entre outros fatores vinculados ao seu ciclo de vida, poderão ser considerados para definição do menor dispêndio, sempre que objetivamente mensuráveis, conforme disposto em regulamento. Parágrafo 2º. O julgamento por maior desconto terá como referência o preço global fixado no edital de licitação, e o desconto será estendido aos eventuais termos aditivos. Artigo 35. O julgamento por melhor técnica ou conteúdo artístico considerará exclusivamente as propostas técnicas ou artísticas apresentadas pelos licitantes,
e o edital deverá definir o prêmio ou a remuneração que será atribuída aos vencedores. Parágrafo único. O critério de julgamento de que trata o caput deste artigo poderá ser utilizado para a contratação de projetos e trabalhos de natureza técnica, científica ou artística. Artigo 36. O julgamento por técnica e preço considerará a maior pontuação obtida a partir da ponderação, segundo fatores objetivos previstos no edital, das notas atribuídas aos aspectos de técnica e de preço da proposta. Parágrafo 1º. O critério de julgamento de que trata o caput deste artigo será escolhido quando estudo técnico preliminar demonstrar que a avaliação e a ponderação da qualidade técnica das propostas que superarem os requisitos mínimos estabelecidos no edital forem relevantes aos fins pretendidos pela administração nas licitações para a contratação de. Inciso 1º. Serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, caso em que o critério de julgamento de técnica e preço deverá ser preferencialmente empregado. Segundo, serviços majoritariamente dependentes de tecnologia sofisticada e de domínio restrito, conforme atestado por autoridades técnicas de reconhecida qualificação. Terceiro, bens e serviços especiais de tecnologia da informação e de comunicação. Quarto, obras e serviços especiais de engenharia. Quinto, objetos que admitam soluções específicas e alternativas e variações de execução, com repercussões significativas e concretamente mensuráveis sobre sua qualidade, produtividade, rendimento e durabilidade, quando essas soluções e variações puderem ser adotadas à livre escolha dos licitantes, conforme critérios objetivamente definidos no edital de licitação. Parágrafo 2º. No julgamento por técnica e preço, deverão ser avaliadas e ponderadas as propostas técnicas e, em seguida, as propostas de preço apresentadas pelos licitantes, na proporção máxima de 70% de valoração para a proposta técnica. Parágrafo 3º. O desempenho pretérito na execução de contratos com a administração pública deverá ser considerado na pontuação técnica, observado o disposto nos parágrafos 3º e 4º do artigo 88 desta lei e em regulamento. Artigo 37. O julgamento por melhor técnica ou por técnica e preço deverá ser realizado por: inciso 1º, verificação da capacitação e da experiência do licitante, comprovadas por meio da apresentação de atestados de obras, produtos ou serviços previamente realizados. Segundo, atribuição de notas a quesitos de natureza qualitativa por banca designada para esse fim, de acordo com orientações e limites definidos em edital, considerados a demonstração de conhecimento do objeto, a metodologia e o programa de trabalho, a qualificação das equipes técnicas e a relação dos produtos que serão entregues. Terceiro, atribuição de notas por desempenho do licitante em contratações anteriores aferida nos documentos comprobatórios de que trata o parágrafo 3º do artigo 88 desta lei e em registro cadastral unificado disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas. Parágrafo 1º. A banca referida no inciso 2º do caput deste artigo terá no mínimo 3 membros e poderá ser composta de: inciso 1º, servidores efetivos ou empregados públicos pertencentes aos quadros permanentes da administração pública. Segundo, profissionais contratados por conhecimento técnico, experiência ou renome na avaliação dos quesitos especificados em edital, desde que seus trabalhos sejam supervisionados por profissionais designados conforme o disposto no artigo 7º desta lei. Parágrafo 2º. Ressalvados os casos de inexigibilidade de licitação, na licitação para a contratação dos serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual previstos nas alíneas A, D e H do inciso 18 do caput do artigo 6º desta lei, cujo valor estimado da contratação seja superior a R$300 mil, o julgamento será por: inciso 1º, melhor técnica, ou, segundo, técnica e preço, na proporção de 70% de valoração da proposta técnica. Artigo 38. No julgamento por melhor técnica ou por técnica e preço, a obtenção de pontuação devido à capacitação técnico-profissional exigirá que a execução do respectivo contrato tenha participação direta e pessoal do profissional correspondente. Artigo 39. O julgamento por maior retorno econômico, utilizado exclusivamente para celebração de contrato de eficiência, considerará a maior economia para a administração, e a remuneração deverá ser fixada em percentual que incidirá de forma proporcional à economia efetivamente obtida na execução do contrato. Parágrafo 1º. Nas licitações que adotarem o critério de julgamento de que trata o caput deste artigo, os licitantes apresentarão: inciso 1º, proposta de trabalho, que deverá contemplar: a linha A, as obras, os serviços ou os bens, com os respectivos prazos de realização ou fornecimento. B, a economia que se estima gerar, expressa em unidade de medida associada à obra,
ao bem ou ao serviço e em unidade monetária. Segundo, proposta de preço, que corresponderá a percentual sobre a economia que se estima gerar durante determinado período, expressa em unidade monetária. Parágrafo 2º. O edital de licitação deverá prever parâmetros objetivos de mensuração da economia gerada com a execução do contrato, que servirá de base de cálculo para a remuneração devida ao contratado. Parágrafo 3º. Para efeito de julgamento da proposta, o retorno econômico será o resultado da economia que se estima gerar com a execução da proposta de trabalho, deduzida a proposta de preço. Parágrafo 4º. Nos casos em que não for gerada a economia prevista no contrato de eficiência. Inciso 1º. A diferença entre a economia contratada e a efetivamente obtida será descontada da remuneração do contratado. Segundo, se a diferença entre a economia contratada e a efetivamente obtida for superior ao limite máximo estabelecido no contrato, o contratado sujeitar-se-á, ainda, a outras sanções cabíveis. Seção 4ª. Disposições setoriais. Subseção 1ª. Das compras. Artigo 40. O planejamento de compras deverá considerar a expectativa de consumo anual e observar o seguinte. Inciso 1º. Condições de aquisição e pagamento semelhantes às do setor privado. Segundo, processamento por meio de sistema de registro de preços, quando pertinente. Terceiro, determinação de unidades e quantidades a serem adquiridas em função de consumo e utilização prováveis, cuja estimativa será obtida, sempre que possível, mediante adequadas técnicas quantitativas, admitido fornecimento contínuo. Quarto, condições de guarda e armazenamento que não permitam a deterioração do material. Quinto, atendimento aos princípios. A linha A, da padronização, considerada a compatibilidade de especificações estéticas, técnicas ou de desempenho. B, do parcelamento, quando for tecnicamente viável e economicamente vantajoso. C, da responsabilidade fiscal, mediante a comparação da despesa estimada com a prevista no orçamento. Parágrafo 1º. O termo de referência deverá conter os elementos previstos no inciso 23 do caput do artigo 6º desta lei, além das seguintes informações. Inciso 1º. Especificação do produto, preferencialmente conforme catálogo eletrônico de padronização, observados os requisitos de qualidade, rendimento, compatibilidade, durabilidade e segurança. Segundo, indicação dos locais de entrega dos produtos e das regras para recebimentos provisório e definitivo, quando for o caso. Terceiro, especificação da garantia exigida e das condições de manutenção e assistência técnica, quando for o caso. Parágrafo 2º. Na aplicação do princípio do parcelamento, referente às compras, deverão ser considerados. Inciso 1º. A viabilidade da divisão do objeto em lotes. Segundo, o aproveitamento das peculiaridades do mercado local, com vistas à economicidade, sempre que possível, desde que atendidos os parâmetros de qualidade. E, terceiro, o dever de buscar a ampliação da competição e de evitar a concentração de mercado. Parágrafo 3º. O parcelamento não será adotado quando: inciso 1º, a economia de escala, a redução de custos de gestão de contratos ou a maior vantagem na contratação recomendar a compra do item do mesmo fornecedor. Segundo, o objeto a ser contratado configurar sistema único e integrado e houver a possibilidade de risco ao conjunto do objeto pretendido. Terceiro, o processo de padronização ou de escolha de marca levar a fornecedor exclusivo. Parágrafo 4º. Em relação à informação de que trata o inciso 3º do parágrafo 1º deste artigo, desde que fundamentada em estudo técnico preliminar, a administração poderá exigir que os serviços de manutenção e assistência técnica sejam prestados mediante deslocamento de técnico ou disponibilizados em unidade de prestação de serviços localizada em distância compatível com suas necessidades.